São 21h11. Estamos iniciando mais a nossa aula de ferramentas básicas, né? Ferramenta de estatística básica para a gestão empresarial. Eu quero agradecer, primeiramente, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que, de certa forma, nos dá o apoio para que esse curso possa acontecer. E na última aula, na aula de sábado, e hoje nós fazemos uma reprise, principalmente para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de assistir a aula no sábado, então estamos oportunizando para que vocês possam, quem teve a oportunidade de assistir no sábado, hoje acaba reforçando um pouquinho a nossa aula. Então, dando continuidade ao que nós estávamos falando, estão conseguindo ver aí o slide, Heberto? Estamos sim, viu, professor? Beleza? Deixa eu só pegar aqui, por gentileza, só o mouse para poder passar, que eu gosto de passar o mouse aí, sem ficar muito perto do computador. Então, assim, no início nós comentamos, inclusive, quando estamos agora no conteúdo 1 sobre análise de dados, e por se tratar de análise de dados, nós não podemos esquecer que, para que possamos realizar uma boa análise de dados, nós precisamos entender a importância dos números, e se tratando da importância dos números, assim como as palavras também, né, nós temos aí a oportunidade de, a partir desses números, conseguir interpretar e ao mesmo tempo, entender uma realidade. E aí nós temos duas opções de análise, a estatística descritiva e a estatística inferencial, e nós estamos agora falando um pouquinho sobre a estatística descritiva a partir das suas medidas, das suas métricas, que nós chamamos as medidas de posição, são aquelas que a gente fala, elas sumarizam, resumem, na verdade, um grupo de dados. Então, elas concentram um grupo de dados. Aí nós temos, dentro dessas medidas de posição, nós temos as medidas de posição central, né? A média, mediana e moda. Por outro lado, nós temos o que nós chamamos de separatrizes, o que separam, quartil, decil, percentil. E temos também as medidas de dispersão, que a gente fala sempre, lembrar de dispersão, sempre lembre de variabilidade, o que varia, variância é uma delas. Aí nós temos a amplitude, desvio padrão, variância, coeficiente de variação. E nós vamos falar hoje, né, principalmente, vamos estar comentando primeiramente sobre frequência e depois nós vamos estar falando também sobre algumas medidas de posição, tá bom? Dentro das medidas de posição, né, nós temos primeiro que entender que uma primeira análise que nós fazemos num conjunto de dados para analisarmos o comportamento dos dados são as frequências. Aí, como eu disse para vocês, e reforço agora, né, a frequência é o número de vezes que um determinado elemento ou dado aparece. Um exemplo, quando nós falamos 52% da população brasileira é do sexo feminino, significa o quê? Se eu tenho um universo de 100 milhões, quer dizer que 52 milhões são do sexo feminino. Ou seja, apareceu 52 milhões de elementos do sexo feminino. Aí eu tenho a frequência absoluta, que é o número π. A frequência relativa, sempre lembre, relativizar significa comparar com algo, né? E a frequência relativa, ela sempre vai ser comparação, talvez, geralmente com o total. A frequência absoluta acumulada significa que é a frequência
né? A primeira frequência que nós temos ali não soma, porque não existe nada antes dela, mas, por exemplo, a frequência seguinte, ela soma com a anterior. Então, quando tem uma anterior, eu somo a frequência atual com a anterior, aí eu vou ter a frequência acumulada. Isso é um exemplo, por exemplo, um exemplo que podemos citar, é quando eu falo assim, vamos avaliar ali um produto, o produto A. O produto A, um exemplo, né? 30% dos entrevistados, né, qualquer um é quem nós entrevistamos, 30% dos entrevistados consideraram o layout do produto bom, 20% consideraram ótimo. Se for a frequência acumulada, podemos somar 20% que consideraram o layout do produto ótimo, somado a 30% que consideraram bom. Então, nós temos o quê? 50% dos entrevistados avaliaram o layout do produto A como entre ótimo e bom. Isso é frequência absoluta acumulada. E a frequência relativa acumulada é como nós pegássemos esse 50% em relação ao 100%, que é o total de entrevistados, certo? E aqui falando para vocês que essa tabela de frequência, é uma tabela onde nós vamos mostrar, demonstrar e apresentar para vocês os valores, né, dos elementos, ou daquilo que nós estamos analisando. Podemos dizer das variáveis. Quais variáveis? Pode ser a variável qualitativa, que nós chamamos de categóricas, ou variáveis quantitativas, que são as variáveis discretas e contínuas. Lembre-se bem, discreta é valor exato. Eu conto uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Isso é a variável discreta. Quantitativa, que ao mesmo tempo é métrica, porque é número, e é classificada como discreta, é o número exato, e contínua, que geralmente é o número decimal. Um exemplo, peso de um indivíduo, 45 quilos e 200, é uma variável contínua. Então, variável qualitativa. Categórica, variável quantitativa, nós temos a discreta e a contínua. Certo? Beleza? Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês agora, no próprio SPSS, né, que é o software que eu vou mostrar para vocês aqui, que nós temos aqui uma janela mostrando como é que é o SPSS. Primeira coisa que é interessante nós sabermos sobre esse programa estatístico. Primeiramente, é que esse programa estatístico, né, ele nos proporciona nós entendermos como fica a posição de cada variável, né? Como é que é a posição dessas variáveis que eu estou utilizando, né? E aí eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tá mostrando aí, o Heberton? Tá conseguindo mostrar aí? Está sim, professor. Beleza, obrigado. Primeira coisa, nós temos uma janela aqui do SPSS 22. O que vocês vão ver aqui nos slides é o SPSS 18, que na verdade ele está em inglês, mas o que eu uso é o SPSS 22, que já é em português. E aí, o que nós vamos mais utilizar, principalmente agora, em se tratando de análise de dados, essa palavrinha aqui, analisar. Tá? Essa palavra analisar aqui é o que nós vamos mais utilizar, que no inglês chama analyze. E aí, clicando nessa palavra analisar aqui, nós vamos, de fato, fazer uma análise de frequência. Porém, eu tenho que entender primeiro o que é essa janela aqui. Logo abaixo aqui, vocês vão perceber que no canto esquerdo tem aqui visualização da variável. O que é a visualização da variável? É como se eu pegasse o questionário que eu apliquei e estou inserindo esse questionário no software. Então, na primeira coluna, eu vou dar nome à variável. Vejam bem, a primeira variável chama voto, a segunda variável idade, a terceira variável anos, estudo, e a quarta variável gênero. Bom, aí falou, por que anos e estudos está junto? Porque o SPSS, ele aceita um caractere. Ou seja, se eu tiver
dois nomes, ou eu coloco esses dois nomes juntos, ou coloco um underline embaixo, que ele vai entender que é a mesma palavra. Eu poderia colocar anos, underline, estudos, que significa o quê? Anos de estudos que esse indivíduo entrevistado possui. Não sei se vocês perceberam, eu falo assim, o indivíduo que foi entrevistado, não é qualquer um, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, por exemplo, então no primeiro eu dei um nome chamado voto, idade, anos de estudo e gênero. Que tipo de variável? Geralmente eu trabalho com variável numérica. Por quê? Seria o ideal de eu trabalhar enquanto análise de dados. Mas eu tenho opção de vírgula, ponto, notação científica, data, dólar, moeda personalizada. Dependendo do tipo de pesquisa, eu posso usar essas outras opções. É fácil usar, professor? Não é difícil usar essas outras opções, não. Por exemplo, se eu tiver uma pesquisa onde eu quero verificar, por exemplo, valores de remuneração, eu posso colocar moeda personalizada. Se o indivíduo me fala o valor da sua remuneração, eu posso colocar o valor aqui e colocar moeda personalizada. Em dólar, em euro, em reais, tá bom? No tipo, mas geralmente a gente utiliza mais numérico. Largura, é só para dizer a largura dessa variável. Número de casas decimais, mas esse número de casas decimais se refere principalmente ao número que eu vou estar inserindo ali dentro da número que eu vou estar inserindo ali dentro, né, da visualização de dados que eu vou mostrar para vocês. Já mostrei anteriormente, vamos retomar. Rótulo. O rótulo, se eu quiser, eu consigo escrever. Por exemplo, intenções de voto. Por exemplo, para presidente. Aonde? Dos Estados Unidos, que é esses dados. Idade dos entrevistados. Anos de estudo de quem? Dos entrevistados. Não é qualquer um, é os entrevistados. Gênero do entrevistado, certo? Aqui eu posso até colocar no singular, né? Anos de estudo do entrevistado e idade dos entrevistados, para ficar um padrão, do entrevistado, perdão. Logo depois do rótulo, o rótulo, quando eu coloco um rótulo, a hora que eu for rodar os dados, fazer a rodagem dos dados, vai aparecer lá na minha tabela. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui os valores. O voto, eu quero intenção de voto. Olha, 3 opções de intenção de voto. Isso aqui é uma variável categórica, nominal, é uma palavra. Ela tem identidade, que é uma variável nominal. Certo? Bush, Perrot e Clinton. Vamos supor se tivesse mais uma opção. Eu posso inserir mais uma opção, professor? Pode. Eu fecho aqui, clico aqui e vou dizer uma opção 4. Vamos supor, vamos colocar um nome aqui, Bernard, só para a gente entender. Eu vou aqui em adicionar, ele vai adicionar um tal de Bernard aqui como uma quarta opção. Eu consigo remover? Também consigo. Eu clico aqui e vou remover. Certo? Dou OK, vai continuar da forma como está. Agora, na questão da idade do entrevistado. A idade do entrevistado, a pessoa vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 anos, 42, 43. Essa é considerada a variável quantitativa discreta. Então, o interessante é que ela esteja em números. Por isso que eu não preciso colocar valor, porque o próprio número representa a idade do indivíduo, no caso aqui do entrevistado. Certo? Ela é considerada também o que a gente chama de variável razão. O que é razão? É número. Anos de estudo. Também é interessante eu colocar o valor. Aí eu não preciso entrar com a variável valores. Eu tenho 10 anos e 2 meses de estudo, eu tenho 20 anos e 5 meses de estudo. Perfeito, eu quero um número. Por quê? Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores que as variáveis
quando nós falamos das medidas. As variáveis do tipo intervalar e razão, principalmente a variável razão, é a que me proporciona mais opções de análise. Por isso que o número ele é mais interessante, porque ele me proporciona muito mais opções de análise. Perfeito? Gênero. O gênero, aqui nós estamos vendo masculino, feminino. Hoje em dia eu posso acrescentar também outros, né? Ou sem identificação. Se eu quiser adicionar, eu vou lá adicionar. Se eu não quiser, eu posso remover. Ok? Então, aí nós temos aqui, eu posso mudar aqui, ó. Eu até pulei aqui, ó. Os dados ausentes significa o quê? Que tem algumas variáveis, né, que eu posso colocar aqui, ó. O voto, se for do 4 ao 9, é 0. Por quê? Porque não existe a opção 4, né, até o 9. Não existe nenhuma opção. É 3 opções. Aqui, idade, tá vendo? 0, 98, 99. Muito difícil entrevistar alguém da cidade. Anos de estudo. Dificilmente alguém vai ter 97 anos de estudo, 98 e 99. O gênero, não coloquei nenhuma opção. Dados ausentes, vocês vão ver também que algumas softwares saem o missing. Dados perdidos, dados ausentes, por aí vai. Aqui é só dizer quantas colunas, não vai mudar nada, se colocar 0, 1, 2, 3, tá? Aqui é só dizer que eu quero alinhar o número à direita, aqui fala direito, e aqui eu vou naquela opção que eu disse para vocês, ó. Escala significa variável intervalar razão, ordinal é aquela que eu disse para vocês que ela tem como característica identidade e ordem, e a nominal só identidade. E a escalar tem todas as anteriores, tá? Então, a primeira variável, voto, ela é nominal, idade, escala, anos de estudo, escala, porque é número, e aqui eu posso colocar também como variável nominal. Tá bom? Eu vou salvar aqui, ó. Vou lá no disco, né? Que a gente já viu muito isso, né? Quem é mais velho. E aí, salvei. Beleza, agora eu vou lá em visualização de variáveis. Então, lembre-se bem, aqui a variável fica o nome da variável, né? Ou seja, o que representa todos os elementos de uma variável fica na horizontal. Então, voto, idade, anos de estudo e gênero. Na visualização de dados, que é o banco de dados propriamente dito, então você vai ter o nome da variável em cima e as respostas da variável na coluna. Então, nós temos aqui a resposta dos votos na coluna, idade, ano de estudo e gênero. Quando a variável ela é nominal, e eu simplesmente determino um número para cada um daqueles nomes, ou daquelas identidades, eu posso ir aqui, ó, nesse íconezinho aqui, ó, que é transformar a palavra em número e número em palavra. Ó, tá vendo? Ou seja, o Bush é o número 1, o Perro é o número 2. Aí, a hora que eu coloco aqui, ele vai mostrar o número. Assim como é o sexo, o gênero feminino, aqui falou gênero feminino 2 e o masculino 1. Sempre lembrando, gente, quando se trata de variável categórica, eu só coloco o número, ou vamos dizer melhor, eu só categorizo aquela variável nominal a partir de números, só para que o software consiga entender, porque o software não entende palavra, ele entende números. Se o sexo, ou se o gênero feminino aqui está como número 2 e o masculino como número 1, a diferença da variável categórica é que eu não tenho como mensurar qual que é melhor, qual que é maior. Eu não tenho ordem. Eu não sei se o feminino na ordem é maior que o masculino ou vice-versa. Não. Eu simplesmente vou identificar cada uma dessas variáveis nominais a partir de um número, né? O 2 para feminino e o 1 para masculino. Beleza. Aí eu quero analisar a frequência, professor. Então vamos lá. Analisar estatísticas descritivas, frequência.
certo? Por exemplo, eu quero saber a intenção de voto para presidente. Eu clico aqui na variável, repetindo, analisar, estatística descritiva, frequência. Eu quero analisar a intenção de voto, eu clico na variável, vou na setinha, jogo essa variável, né? Onde está escrito aqui variáveis, vão ser as variáveis que eu vou analisar. Aqui, exibir tabela de frequências é o famoso default, tá? Que é o padrão, certo? A gente sempre fala, o default o quê? Já é um padrão que o software já tem, ou seja, que já é dele mesmo. Então, isso aqui sempre vai exibir tabela de frequência. Se eu tirar aqui, ele já vai reclamar comigo. Não, tem que colocar. Certo? E aqui eu vou para estatísticas, que é onde nós vamos falar um pouquinho, né, dessas estatísticas. Bom, aí eu vou aqui, estatística, eu vou ter as opções, ó. É o que eu falei para vocês, ó. Medidas de tendência central, média, mediana, moda, certo? Só que, por enquanto, nós não vamos entrar nessa seara, não. Nós queremos ver só a frequência. Eu dou OK, ele está processando, fazendo a rodagem dos dados e vai tentar o quê? Fazer, né? Mostrar para mim o resultado. Vocês viram que eu escrevi lá no rótulo intenção de votos para presidente? Está aqui o rótulo. Ó. Aí é que ele vai me dizer algumas informações. Ele vai me dizer o seguinte, as variáveis são Bush das respostas, né? Bush, Perrot e Clinton. Então, ele vai mostrar o seguinte, as intenções de voto para presidente. Então, eu tenho aqui que o Bush apareceu 661 vezes, o Perrot 277 e o Clinton 907. Em porcentagem, 35,8% é o Bush, 15% o Perrot, 49,2% o Clinton. Ele me mostra aqui a porcentagem válida. O que é a porcentagem válida? É aquilo que, de fato, né, está sendo válido aqui na minha análise. Porém, como eu tenho nenhum dado ausente ou nenhum missing, significa que tanto a porcentagem quanto a porcentagem válida é o mesmo valor. Agora, o que acontece aqui com a porcentagem acumulada? A porcentagem acumulada significa o quê? Significa que o Bush aqui apareceu em primeiro. Então, não tem nenhuma variável antes dele. Né? Ou antes dessa variável nominal Bush. Então, é o valor dele mesmo. Já, segundo aqui o Perrot, que é 15%, eu vou somar com a anterior. Então, 15 mais 35,8, 50,8. Significa o quê? Que 50,8% dos entrevistados, né, responderam que a sua intenção de voto está entre Perrot e Bush. Certo? Isso é só para a gente ter uma ideia. Mas dá para fazer, como eu disse para vocês, um exemplo que eu montei também sobre produtos. Vamos pegar esse exemplo de produtos. Como eu estou, ó, sempre quando eu vou fechar aqui, ele aparece essa janelinha, ó. Salvar conteúdo do visualizador de saída. Não, eu não quero salvar. Mas eu quero agora abrir um banco de dados chamado produtos. Certo? Aí eu quero saber a frequência do produto A, produto B e produto C. Então, eu vou sempre assim, ó, analisar, estatística descritiva, frequência. Mas eu quero ver como é que está aqui a minha visualização de dados. Ó, produto, intenções de compra do produto, idade dos entrevistados, anos de estudo dos entrevistados e gênero. Eu peguei aquele mesmo banco de dados de presidente e coloquei para produto, que nós estamos falando de gestão empresarial. Então, é interessante a gente falar um pouquinho dessa perspectiva do produto. E aí eu vou lá saber a frequência. Eu vou estatística, analisar, estatísticas descritivas, frequência. Eu quero saber a intenção de compra. Clico aqui e vou dar OK. Então, o que nós podemos dizer disso? Que 35,8%, né, dos entrevistados tem intenção de compra do produto A, 15% do produto B e 49,2% do produto C.
Quando é porcentagem acumulada, significa o quê? Que 35,8 tem intenção de compra no produto A, 50,8 no produto A e B, ou B e A, né? E esse 49,2%, a hora que você soma com 50,8, já vai dar o 100%, certo? Se você tiver mais opções de respostas, fica muito mais rico essa questão da frequência. Qual que é a vantagem da análise de frequência? A vantagem da análise de frequência é que você pode, inclusive, identificar alguns outliers, ou alguns defeitos, ou alguns vieses do seu banco de dados. Aqui nos slides, gente, eu vou só mostrar aqui para vocês, do slide atual, tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui é mostrando, por exemplo, que analyze, né, descritive, estatísticas, frequências. Mesma coisa que eu mostrei para vocês. Depois disso, nós vamos mostrar aqui para vocês como nós selecionamos a variável desejada, que foi voto. Então, eu cliquei no voto, cliquei na setinha e o voto veio para cá, como está mostrando aqui. Certo? Esse verificar tabela ou tabela de frequência já está ativado, que é o que eu chamei para vocês de o default, que é o padrão já. Qualquer software que você abrir, SPSS, for fazer essa análise, vai aparecer esse default, ou seja, esse padrão. Aqui é mostrando para vocês, né, a questão também do... Vou voltar aqui. Né, a imagem dos 3 candidatos, e que eu mostrei para vocês essa janela, né, quando nós fazemos a rodagem da frequência, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho, de fato, daquilo que está proposto, que é as medidas de tendência central. O que são essas medidas de tendência central? Sempre lembre, tendência central, centro, ou seja, aquilo que vai representar uma sumarização dos dados, ou seja, um resumo desses dados. Então, essas medidas de tendência central representam os fenômenos pelos seus valores médios, em torno dos quais tendem a se concentrar os dados. Aonde os dados se concentram mais? Então, a média, a mediana e a moda vão nos oferecer essas opções. Aonde os dados se concentram mais? Aonde eles ficam mais juntos? Né? Então, aí nós temos aqui a média, mediana e moda, que são as famosas medidas de tendência central ou posição central. A média, primeira coisa, vocês viram aqui, uso da média. O uso da média, eu só consigo utilizar a média nas variáveis quantitativas, tá? Primeiro, pode ser discreta ou contínua, mas como nós falamos da variável propriamente dita, são as variáveis intervalar e razão. Aquelas que são por intervalo e aquelas que são o número propriamente dito, que eu chamo de razão, tá? Por isso que eu consigo fazer a média, tá? Eu posso fazer a média por intervalo, eu posso fazer a média pelo número propriamente dito. E a média é a medida que nós mais utilizamos, né, para verificar a distribuição de frequência. Aí eu tenho 3 tipos de média. Média aritmética simples, média aritmética de dados agrupados, média aritmética de dados agrupados em classe. Então, nós vamos ver agora o que é essa média. Lembrando que a média faz parte do que nós chamamos de análise descritiva. O que é isso? Eu consigo descrever os dados só pela média, mediana e moda. O que é descrever os dados? Eu quero apresentar esses dados para vocês. Né? Na perspectiva da descritiva, o interessante é que dificilmente vocês vão ver algum trabalho científico que utiliza dados quantitativos sem ter, pelo menos, alguma análise descritiva. Tá? Uma tabela mostrando, por exemplo, a média. Muitas vezes a gente usa mais a média, o valor máximo, o valor mínimo. Tá?
Isso aí é muito interessante porque você localiza o leitor, mostrando para ele como esses dados estão descritos. Logicamente, depois você pode usar qualquer outra análise mais apurada, né? Podemos assim dizer. E a média aritmética simples nada mais é que o quê? É somar os valores observados e dividir pela quantidade desses valores. Se eu tenho 10 valores, eu vou somar esses 10 valores e dividir por 10. Tá? Isso é a média aritmética simples, que é representada pelo x e o tracinho em cima. X com tracinho em cima, ou seja, a média é igual ao somatório de xi. Xi é o quê? O x1, x2, x3, x4, x5. Por exemplo, se x1 vale 1, é 1. x2 vale 2, é o 2. 1 mais 2. Certo? Ah, o x3 vale 3. 1 mais 2 mais 3. x4 vale 4. 1 mais 2 mais 3 mais 4, dividido por 4. Que é o n, que é a quantidade de valores observados. Aí, por exemplo, alguma dúvida aí, gente? Que eu não estou só passando rápido e não perguntei para vocês. Tranquilo? Beleza? Então, vou continuar aqui. Depois a gente abre no final aqui também para vocês falarem. Então, a média é o mais comum, mas nós temos duas outras medidas. A média aritmética de dados agrupados e a média aritmética de dados agrupados em classe. Qual que é a diferença, professor? Vamos pegar o exemplo aqui. Se eu tenho a renda mensal declarada do comprador de motocicleta, nós estamos vendo aqui R$ 200, 300, 600, 1.200, 1.500, 2.300, 3.000 e 3.500. Aí eu tenho a renda mensal, que eu chamei de XI, a frequência. O que é a frequência? É a quantidade de pessoas que apareceu com a renda mensal de R$ 200. Então, teve 400 compradores com a média de 200, 550 com 300, 800 pessoas com a renda mensal de 600, 1.100 pessoas com a renda de 1.200, 3.200 com a de 1.500, 1.300 com a de 2.300, 1.000 com a de 3.000, 650 pessoas com a renda de 3.500. Bom, se eu for somar a frequência do número de compradores, eu vou conseguir identificar a quantidade de pessoas que foram entrevistadas ou que eu coletei dados. 9.000 pessoas, que foram divididas em diferentes estratos de renda mensal declarada. Agora, eu posso pegar esse número de renda mensal e multiplicar pela frequência. Então, eu vou pegar o número da renda mensal de cada indivíduo e multiplicar pela quantidade de indivíduos com essa renda. Então, 400 vezes 200, 80.000. 300 vezes 550, 165.000 e assim por diante. Somando todos esses valores, eu tive um valor total de 15.110.000. Aí, como é que eu vou fazer essa média aritmética de dados agrupados? Eu vou pegar, certo? O somatório, que nós estamos usando aqui, que é esse aqui, final, o somatório, certo? Da renda mensal vezes o número de compradores, está aqui, XI vezes FI, dividido pelo somatório de compradores. Então, deu 15.110.000 dividido por 9.000. Qual que é o valor médio aqui? R$ 1.678,90. Aí eu fico pensando, olha, por isso que a média a gente chama muito de expectância, expectativa. Vocês perceberam aqui que 1.678 é a média do conjunto de 9.000 compradores. Porém, entretanto, todavia, nós percebemos que, por exemplo, 400 está muito longe de 1.600. Mas como se trata da média aritmética dos dados agrupados, é onde os dados se concentraram mais. Foi próximo desse valor de 1.678. Talvez você não vai encontrar o valor exato, mas vai encontrar valores próximos. Por exemplo, 1.100, né? E aqui, entre 1.100 e 3.200, você vai perceber que tem alguns valores próximos. A ideia da média é essa. Certo?
Uma outra medida também, que é a média para dados agrupados em classe, que é mais, né, uma análise um pouco maior do que média de dados agrupados. Um exemplo. Estão percebendo que na primeira coluna está escrito renda mensal declarada pelo comprador. Então, nós tivemos aqui no intervalo de 0 a 300, 45 compradores. Entre o intervalo de 300 a 600, 75 compradores. Sempre lembrem, existe um limite inferior e o limite superior. No primeiro, nós temos que o limite inferior é 0 e o limite superior é 300. No segundo, nós temos o limite inferior de 300 e o limite superior de 600. Só para a gente entender um pouquinho aqui. Bom, no terceiro é quem ganha de 600 a 900, no quarto de 900 a 1.200. Sabe esse tracinho aqui? Significa que fecha ali, tá bom? Então, entre 900 e 1.200, e aí por aí vai. 1.200 a 1.500, 1.500 a 1.800, 1.800 a 2.100, né, até chegar em 3.300 a 3.600. Mas por que só até aí, professor? Porque, na verdade, esse conjunto de pessoas entrevistadas foi classificada, né? Talvez o maior salário que foi apresentado ali é 3.600 ou próximo dele, tá? E pode ter apresentado também, alguém apresentou um valor de renda mensal ali de 0. É comum? É, né? A pessoa está desempregada e por aí vai. Depois da coluna da renda mensal declarada, ou seja, o intervalo dessa renda mensal, intervalo por quê? Porque você tem o número inicial, que é o limite inferior, e o número final, que é o limite superior. Número de compradores, que ganha até R$300, 45. De 300 a 600, 75. De 600 a 900, 85. E, por aí, e assim por diante. Vocês estão percebendo aí. A hora que você for somar o número de compradores, deu 900. Aí interessante, que agora vem uma outra lógica que a gente chama do ponto médio da classe. Existe o ponto médio, ou seja, existe a média, mas existe o ponto médio. O que é esse ponto médio da classe Z, que é o ZI? Nada mais é que, por exemplo, de 0 a 300, se você for dividir por 2, dá 150. Eu só preciso desse primeiro número. 0 mais 300 dá 300, dividido por 2, 150. Aí o que acontece? Depois que eu achei o primeiro ponto médio, eu vou pegar esse primeiro valor do ponto médio e somar com o limite inferior do seguinte. 300 mais 150, 450. Certo? Tranquilo? Beleza. Aí eu peguei aqui, ó, 150 mais 300, 450. Tranquilo? 150, olha para vocês verem que interessante. Qual que é o limite inferior do segundo? 300. 150 mais 300, 450. Eu vou pegar esse 450? Não, eu vou pegar o ponto médio que eu calculei no início. 150 mais 600, 750. 150 mais 900, 1.050. 150 mais 1.200, 1.350. 150 mais 1.500, 1.650. E assim por diante. Sempre pegando o primeiro valor e somando ao limite inferior dessa classe. E aí eu vou ter o quê? O ponto médio, né, de cada uma das classes. Primeira classe, segunda, terceira e assim vai. Agora, o que eu vou fazer agora para achar esse ZI vezes o F? Que é o ponto médio vezes, né, a frequência. Eu vou pegar esse primeiro aqui, número de compradores, e multiplicar pelo ponto médio. 45 vezes 150, 6.750. 75 vezes 450, 33.750. Tem um ponto aqui que não deveria estar, viu? 85 vezes 750, 63.750. E por aí vai. E aí eu vou somar aqui esse valor que vai dar 1.437.000
Vou pegar esse somatório, que é 1.437.000, e dividir pela quantidade de compradores. Então, dividindo, deu 1.596,70. Mas, professor, deu uma diferença aqui. O anterior, que é a média aritmética de dados agrupados, deu 1.678. E média aritmética de dados agrupados em classe deu 1.596,70. Qual dos dois eu deveria utilizar? Primeiro, depende do objetivo do seu trabalho. Mas do ponto de vista de estimativa, que a gente sempre tenta estimar algo, né, a partir de um número, para poder representar uma realidade, que a gente chama de representatividade, convergência, não é? Ou seja, para poder representar de fato aquela realidade, o que se aproxima mais é a média para dados agrupados em classe. Tá? Ela é que se aproxima mais da realidade, certo? Se você tem uma média aritmética simples, média aritmética para dados agrupados e média aritmética para dados agrupados em classe, o ideal seria média aritmética para dados agrupados em classe. Mas como eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, quem for algum dia fazer aula de estatística sempre vai lembrar disso. Para você agrupar dados, a primeira coisa que tem que ser feita é ordenar todo aquele conjunto de dados que você tem por ordem crescente, desde o menor até o maior. Então, se você pega um software como o Excel, você consegue fazer essa classificação do menor para o maior. E aí, de acordo com o menor para o maior, você vai conseguir fazer uma estratificação em classes. Tá? Na verdade, estratificação já é em classe, né? Você vai conseguir fazer, de certa forma, separar em classes, que aí fica melhor. De acordo com aquele conjunto de dados que você tem. Tá bom? A mediana eu deixei para uma próxima aula. Alguém tem alguma dúvida, comentários? Só lembrando, gente, que na última aula foi perguntado se poderia disponibilizar o software. Aí eu me disponibilizei a conversar com o núcleo de estudos, que é o NIP, aqui da universidade, para verificar a possibilidade de vocês instalarem aí no computador de vocês. Primeiro, para poder instalar, né, precisa de um computador. Se for um computador, se o seu computador estiver lento e tudo, se houver essa possibilidade de instalação, aí teria que ser de forma presencial, tá? Aí alguém quisesse, a gente, se for possível, a gente agenda um horário e vai instalando o software no computador de vocês, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, comentários? Hoje, como é uma réplica do que foi no sábado, então se alguém não tiver alguma pergunta, eu posso aqui, ó, vou parar a gravação